Graças a paz, meus irmãos. Bom dia. Abra sua Bíblia já comigo no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Já faço convite a você e sua família a abrir sua Bíblia. Se você está aí sozinho ainda, chame seus familiares para participar da nossa escola dominical mais uma vez. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. E vamos ler o Salmo de número 115. Diz assim: Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente a sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que oprimistes, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome à terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os príncipes e os anciãos, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou para a terra de Cã. E aí então o texto continua falando da história de Israel e lembrando aqui, o interessante é o que a gente perceber é que lá no verso de número 3, ele vai, no verso de número 2, ele diz: Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. É isso que ele continua a fazer nesse capítulo seguinte, e ele continua falando das maravilhas. Como ele disse, que aquele Deus que chamou a Abraão, que disse a Abraão que dele faria uma grande nação, que também fez uma aliança com Isaque, e que daí então toda a sua posteridade aproveitaria disso. E então ele continua falando dos feitos, quando o povo entra no Egito, que ele levanta José para que guiasse o povo de volta para o Egito, que depois então Moisés tirasse. Esse é o nosso Deus que diz, o salmista diz: Cantai-lhe salmos, lembrai dos seus maravilhosos feitos. E a palavra do Senhor nos lembra dos maravilhosos feitos dele. Então vamos louvar a nosso Deus, esse Deus que fez grandes coisas em toda a história do seu povo, desde o Antigo Testamento até o dia em que vivemos. Esse Deus que fez grandes coisas, cantemos a Ele. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus.
sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é andar nos teus caminhos. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é andar nos teus caminhos. Maravilhoso é poder contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, Deus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor fez pela história do seu povo, ó Deus. Conduziu a história da redenção, ó Deus, incluindo o seu povo também nisso, ó Deus. E nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai. Recebe todo o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai. É isso que nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a nossa aula será ministrada pelo presbítero Wagner, e então nós falaremos hoje sobre dons e talentos. Então chame a sua família, chame seus familiares e vamos aprender mais da palavra do nosso Senhor. Graça e paz, meus irmãos, tenham um bom dia. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui novamente, né, para mais uma escola dominical, em modelo EAD, ensino à distância, né? E eu quero hoje, então, nós vamos falar para você que está com a sua revista que fala sobre mordomia cristã, servindo a Deus com tudo que temos, entre aspas, você que tem a sua revista aí, aqui a capinha dela, né? Hoje nós trabalharemos a lição de número 7, lição que está na página 22 da revista, onde a gente vai falar sobre mordomos dos dons e dos talentos. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, do versículo 15 em diante. Mateus 25, do versículo 14 em diante, que é o texto que fala sobre a parábola dos talentos. Nós leremos do versículo 14 até o versículo de número 30. Então acompanhe comigo a leitura que fala assim, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar,
receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos, meus irmãos, quero convidar você a baixar sua cabeça e se preparar para esse momento de aula, que Deus esteja conosco nessa manhã. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós somos gratos pela Tua palavra que foi lida nesse instante, ó Deus. Que o Senhor fale, ó Deus, ao Teu povo através da Tua santa palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração, tem falado ao meu coração nesse texto aqui da parábola, ó Deus, dos talentos. E que a Tua boa mão, ó Deus, seja presente em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Que tenhamos, ó Deus, um aprendizado de Ti, e não só um aprendizado, mas que possamos praticar isso no dia a dia, ó Deus. Capacita-nos, abençoa-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então para a gente começar a falar aqui de dons e talentos, né? Mordomia dos dons e talentos, eu quero, primeiramente, fazer algumas definições, né? Como está aqui a lição fala sobre mordomos de dons e talentos. Mas a primeira coisa, antes da gente começar, a gente precisa deixar claro quais são as definições e terminologias, né? Então a gente está falando agora de duas coisas: dons e talentos. Quando a gente olha para a analogia, e eu tive o cuidado de pesquisar, inclusive, né, no dicionário, na verdade, quando nós trazemos o aspecto dom e talento, inclusive se você for procurar no dicionário, você vai ver que talento é sinônimo de dom e vice-versa, né? Mas tem uma diferença da palavra dom quando você procura no dicionário, é que a palavra dom ela é a única que é relacionada com a religião. Tá? Então, quando você vê lá no dicionário, no Aurélio, você vai ver que a palavra dom está relacionada à religião também. Enquanto que a palavra talento é um sinônimo, mas ela não tem essa conotação religiosa. Quando a gente traz para termos práticos, meus irmãos, e quando a gente olha para a Bíblia, eu fiz questão nessa semana aí pedir ajuda do Mateus, que é seminarista, né? Então tá bem firme aí no grego, no hebraico, e pôde me ajudar aí com o detalhamento das palavras no original da Bíblia, né? Então, quando a gente pega a questão dos dons, meus irmãos, nós temos aqui uma questão que é a graça vinda de Deus, né? E quando a gente olha para as definições, nós podemos entender que o dom ele é exclusivo aos eleitos de Deus, né? Aliás, tudo vem de Deus, né? Tanto o dom como o talento, eles são questões dadas por Deus a todos nós. A diferença é que os dons são exclusivamente para os eleitos, enquanto aos talentos são dados a todas as pessoas. Aqui na revista tem uma breve introdução, eu quero ler com você. Ela fala, inclusive, sobre graça comum. Olha só o que a revista fala na introdução. Eu vou ler para você aqui. Ela diz assim, ó: uma das importantes doutrinas que encontramos na palavra de Deus é a doutrina da graça comum. Esta nos mostra que todo o conhecimento, dons e talentos que os homens têm, vem de Deus. A graça comum é a graça que Deus dá a todos os homens para o progresso da sua criação nesse mundo, de modo que o conhecimento de um grande cientista, a habilidade de um famoso compositor e a destreza de um exímio pintor não são dons que vieram do acaso, mas que tiveram origem na graça que Deus derrama sobre justos e injustos. Então, quando a gente olha para esse conceito, meus irmãos, para essa determinação, né? Quando a gente olha para dom e talento, a gente pode entender que dom é aquilo que é dado por Deus aos eleitos para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. É o que vem, é o fruto que nós esperamos dos dons. Quando a gente olha para os talentos, já é um pouco diferente. Os talentos, eles são dados pela graça comum a todos, e os talentos, eles podem ser naturais, vou colocar aqui natos, ou então desenvolvidos, aprendidos, né? Como, por exemplo, tocar um instrumento, como, por exemplo, praticar muito bem um esporte, especificamente falando. Então, essa é a diferença de dom e talento. Um exemplo claro, né? Vou falar, essa semana o Pedro Henrique o Pedro, meu filho, fez uma pergunta me pedindo para mim escalar a melhor seleção de todos os tempos de quem eu vi jogar. Ele falou assim: pai,
monta para mim a seleção, desde o goleiro até o centroavante, de quem o senhor viu jogar. Eu comecei a fazer minha seleção lá, né? Aí na minha seleção, por exemplo, o meu camisa 10 é o Zico. Lógico, sou flamenguista, vi o Zico jogar, então da minha seleção, o camisa 10 é o Zico, né? Todo mundo sabe, ou melhor, quem viu o Zico jogar, né? E se você não quer falar do Zico, pode falar do Ronaldo Fenômeno, pode falar de qualquer, ou do Neymar, ou nessa nova geração, né? Mas nós estamos falando de um talento, né? Nesses casos, talentos naturais, nasceram com isso, né? A gente sabe que os grandes esportistas, eles nascem com esse talento praticamente natural, muito criança, eles já conseguem fazer peripécias e maravilhas, né? Com esse talento que eles têm, com essa habilidade que eles já nasceram se desenvolvendo. É o caso do Silvio Santos, né? Há quem diga que o Silvio Santos nasceu com o dom da comunicação, aquilo é natural dele, ele nasceu com isso, né? E o talento ele pode ser, então, nato ou desenvolvido. O cara estudou, se desenvolveu, né, cresceu. Um exemplo claro, né? Falando ainda do futebol. Para quem conheceu, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno no começo da carreira, talvez vocês mais jovens não tenham visto o Ronaldo Fenômeno no começo da carreira, mas o Ronaldo Fenômeno era bem franzininho, bem magrecelinho, bem pequenininho, né? E ele tinha todo o talento que ele tem até hoje para jogar futebol, né? Só que, ao longo do tempo, o que o time do Cruzeiro fez lá no começo, e depois outros times que ele foi jogando, foi desenvolvendo esse talento. Foi trazendo outras coisas ao Ronaldo Fenômeno, para que ele tivesse maior robustez, para que ele tivesse mais força, para que ele tivesse mais explosão, para que ele fosse maior, para que ele fosse mais forte. E aí quando você vê, né, todo mundo que pôde assistir aí a reprise aí do pentacampeonato, né, onde o Brasil ganhou de 2-0 da Alemanha, vamos lembrar só do 2-0, esquece aquela outra ocasião, mas todo mundo que viu aquele jogo ao vivo e pôde ver agora a reprise que passou alguns dias atrás na televisão, pôde ver um Ronaldo forte, um Ronaldo grandão, né? Ele para e ele consegue segurar o jogador de defesa, ele consegue defender a bola só com a força do corpo, né? Então, isso é parte do talento que foi desenvolvido. Então, quando a gente fala de talento, ele é dado também por Deus a todas as pessoas, através da sua graça comum, e ele pode ser natural ou desenvolvido. Enquanto que os dons, ele é dado por Deus apenas aos eleitos para que haja edificação do corpo de Cristo, para que haja edificação da igreja. Bom, uma vez que nós então definimos, né, o que é dom, o que é talento, a gente vai para o ponto 1, que é sobre as diferentes, vou até colocar aqui a simbologia, diferentes capacidades. Nós sabemos que todo ser humano é único, né? Capacidades e responsabilidades. Eu vou ficar aqui do lado para que você possa observar um pouco do que eu estou escrevendo no quadro, né? Então, meus irmãos, todo ser humano é um ser único, é um ser individual, único, que tem diferentes capacidades e que por isso tem diferentes responsabilidades. Então o ponto 1 fala justamente disso. Diferentes capacidades e por consequência, diferentes responsabilidades. Bom, gente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós lemos aqui, né, quando você volta para a palavra de Deus, a gente observa no versículo 15, que ele fala que é o seguinte: esse Senhor que estava aqui, dos seus servos, olha só o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Bom, quando a gente fala, meus irmãos, desse contexto que nós estamos aqui, na verdade, Jesus está fazendo uma analogia a dons e talentos, mas talento aqui, na verdade, não significa nem a um nem a outro desses pontos que estão aqui. O talento a que se refere a palavra do Senhor aqui é grana, é dinheiro. Um talento, na verdade, aqui, deixa eu escrever aqui do lado aqui. Então, um talento, na verdade, era uma medida que equivalia a 6.000 denários. A 6.000 denários. Então, era uma quantitativo de moeda. E um servo normal, um servo comum, um trabalhador naquela época, ele demoraria 20 anos para poder ganhar esse dinheiro aqui. É como se o cara trabalhasse uma vida inteira e ao final
da sua vida de trabalho, ele conseguiria então ganhar 6.000 denários, que significava 1 talento. Então olha só, como a gente está falando de a parábola que Jesus coloca aqui, né, a quem o ouve, e traz essa comparação, está dizendo o seguinte, que um determinado senhor entregou a um determinado servo 5 talentos. Então 5 vezes 6.000 denários. A outro servo, ele entregou 2, desculpa aqui, e a outra entregou 2. Então 2 talentos, ou seja, 12.000 denários, né? E a outra ele entregou 1 talento, que seria então os seus 6.000 denários. Então, essa parábola que Jesus traz aqui, lógico, ele está falando de dom e talento. Ele está falando de dons a quem ele deu aos eleitos para edificar a igreja. Mas ele está usando a parábola do dinheiro para poder entender o quanto isso é valoroso, o quanto isso é grandioso no aspecto social daqueles que estão envolvidos. Então, meus irmãos, quando a gente olha, a revista ela fala aqui o seguinte, na página 23, olha só. Devemos usar nossas habilidades naturais para a glória de Deus. Temos em graus diferentes inteligência, sensibilidade, aptidões, profissão, relações sociais. Com estes elementos, um mundo de oportunidades se abre diante de nós, muitas delas relacionadas tanto com o bem e o progresso da igreja e dos crentes, como a proclamação da glória de Deus e a nossa influência salgadora no mundo. Quando eu fui ver a revista aqui, eu até olhei, mas peraí, acho que está errado, né? Porque acho que deve estar errado o português, deve ser a salvadora do mundo. Eu falei, não é salvadora, está correta a revista. A revista fala, nossa influência salgadora no mundo, ou seja, né, nós somos sal e luz. Então, o que a revista nos traz é, através das nossas aptidões, lembrando, olha só, nós como seres humanos temos diferentes capacidades e responsabilidades. Diante das capacidades que temos, qual tem sido a nossa influência salgadora no mundo? O quanto temos influenciado o mundo com os dons e talentos que Deus nos deu a cada um de nós, né? E quando a gente olha para a parábola, meus irmãos, Jesus faz questão de usar o talento como parábola para trazer uma relação grandiosa de valor monetário. Então o talento é algo muito valioso, é algo muito grande quando a gente olha, né, para o reino de Deus. E aí eu quero fazer para você a primeira pergunta. Quais são os dons e os talentos que você recebeu? Olha só, dons é os que os eleitos recebem para a edificação da igreja, e talento é aquilo que tudo aquilo que nós recebemos de maneira natural ou então desenvolvemos ao longo da nossa história. E a primeira pergunta que eu faço para você, meu irmão, é: qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Ou até vou perguntar no plural: quais são os seus dons e quais são os seus talentos? E aí, meus irmãos, é interessante a gente falar nesse aspecto, porque quando a gente fala de dom e talento, sempre nos vem aquelas coisas que mais aparecem, né? Então, quando a gente fala de dom e talento, a gente está falando de música, a gente lembra de tocar um instrumento, a gente fala de praticar muito bem um esporte, a gente fala de uma série de coisas que... O dom da palavra, o dom de falar em público, né? Ou seja, coisas que aparecem, que chamam atenção e que está todo mundo lá na frente. Mas ninguém lembra que limpar banco da igreja também é dom. E é engraçado que pouca gente entende que isso é dom e pouca gente vai buscar se desenvolver nesse dom, que é o dom de servir, que é o dom da asepsia, da limpeza, podemos assim dizer. Então, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Quando nós olhamos para dom e talento, na última live que fizemos, se eu não me engano, sexta-feira, na penúltima, eu fiz questão de cantar o hino 315, que é um dos hinos que eu mais gosto, Serviço do Crente. Olha só, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, o vigor renovar, diligentes, fazendo o que ele ordenar, no labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Meus irmãos, quando eu olho para esse hino,
quando eu olho para esse contexto de que um talento valia 6.000 denários na parábola de Cristo, quando eu olho que nós temos diferentes capacidades e responsabilidades diante do reino, diante dos dons e talentos que Deus me deu, só me vem a pensar no seguinte: serviço do crente. Temos nós que trabalharmos. E aí, quando eu olho para isso, meus irmãos, fica claro para mim o quanto de trabalho nós temos para fazer, o tamanho da fortuna que a gente tem para administrar. Vamos pensar assim, né? Nós hoje na igreja presbiteriana Bom Pastor, quanta gente talentosa nós temos aqui, não é? Cantores, músicos, presbíteros, diáconos, o pastor, os irmãos que ajudam na administração do templo, a secretária, a nossa zeladora, os nossos seminaristas. Olha quanta gente talentosa e quanta gente no banco. Eu que estou ali, né? Vocês sabem que eu sento ali no último banco do lado direito, para quem entra na igreja. Na hora dos hinos, assim, eu estou olhando lá, eu estou ouvindo, né? E como músico também que sou, eu começo a ver, e eu vejo que alguns irmãos são muito afinados, né? Cantam os hinos assim, com separação de vozes, algo que fica muito bonito de se ver, de se ouvir, né? Então, quantos talentos, quantos dons nós temos na igreja, quantos bons advogados nós temos na nossa igreja, quantos bons contadores, administradores, professores e tantas outras profissões que engrandecem a nossa sociedade como um todo. Então, meus irmãos, é nesse contexto desse talento, dos dons e talentos que Deus nos deu, é que eu chego à conclusão que o hino 315 é uma ordenança a todos nós. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor, nós temos um trabalho enorme a realizar, uma fortuna enorme para gerenciar. E aí, meus irmãos, nós somos diferentes capacidades e diferentes responsabilidades. Olha só para o texto. Um servo recebeu 5 talentos. 5 vezes 6, 30. 30.000 denários esse servo recebeu. Um outro recebeu 2 talentos. Seriam 12.000 denários. E um recebeu 1 talento, 6.000 denários. 1 talento era dinheiro que o cara levaria 20 anos para ganhar. Por que cada um recebeu um valor diferente? Porque nós temos diferentes capacidades e diferentes responsabilidades. É assim aqui na igreja. Às vezes a gente tem algumas questões, né? Conversamos com alguns irmãos e às vezes a gente comenta sobre algumas decisões difíceis, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos que tomar uma decisão difícil sobre o grupo de WhatsApp da igreja, a questão de disciplina, a questão de ser conselho de igreja é uma coisa difícil. Falávamos esses dias atrás numa reunião nossa, como é difícil, né? A gente tem que tomar algumas decisões no conselho. E o mais difícil, meus irmãos, de tomar decisão no conselho é de ser um pecador como todo mundo. Então, nós temos a responsabilidade dentro do conselho, por exemplo, de administrar a igreja, de administrar de acordo com o que estabelece a nossa Constituição, de acordo com o que estabelece os princípios de liturgia da IPB. Devemos ser vigilantes, devemos ser extremamente duros em algumas questões, mas temos que lembrar que nós somos tão pecadores como todos os outros membros da igreja. E aí, quando a gente olha para esse aspecto, nós falamos, puxa, difícil ser membro de conselho, difícil ser presbítero, né? E eu brincando com alguns irmãos, discutindo alguns dias atrás sobre uma decisão difícil que tivemos que tomar, e aí um irmão, eu falei assim, olha, em breve deve abrir alguma vaga no conselho, né? Porque a igreja vai crescendo, vai precisando de mais presbítero. Então, você quer fazer parte com a gente, né? E ele falou, eu tô fora. Deixa isso aí para vocês, tá? Eu não quero esse peso para mim, não. Né? Mas, meus irmãos, quando a gente fala de peso, é isso. Diferentes capacidades, diferentes responsabilidades. Um tem que gerenciar 5 talentos, outro tem que gerenciar 2, outro tem que gerenciar 1. Mas o mais importante, todos os servos receberam um talento para gerenciar. Os 3 servos aqui da parábola, cada um recebeu alguma coisa. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O valor foi diferente, mas todo mundo recebeu um talento para gerenciar. E é por isso que eu faço a pergunta para você. Qual é o seu dom? E você tem pelo menos um. Você tem pelo menos um dom que Deus te deu como eleito dele para que você apoie na edificação do corpo de Cristo. E você recebeu talentos, alguns deles naturais ou outros que você desenvolveu. E aí a pergunta,
Qual é o seu talento, qual é o seu dom? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. O segundo ponto da nossa lição, meus irmãos, fala o seguinte: é nosso dever investir. Vou até colocar dever aqui em caixa alta. É nosso dever investir. Investir o quê? Nos dons e talentos que Deus nos deu. Qual era a expectativa do Senhor quando Ele entregou os dons e talentos a esses 3 servos? Que esse talento fosse investido, que ele fosse, de certa forma, multiplicado. Olha o que a revista nos fala aqui na página 23, no ponto 2. Embora fossem diferentes as responsabilidades de cada um, podemos dizer que todos tinham a mesma incumbência: investir suas capacidades para aumentar as riquezas de seu Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, a gente vê em diversas passagens, meus irmãos, que o objetivo de Jesus, quando Ele voltar, é que Ele quer receber uma igreja muito maior do que Ele deixou. Quando a gente olha para a história, quando a gente vê, inclusive, no Novo Testamento, a divisão ali entre Paulo e Pedro, aonde Pedro fica com como é que eles chamavam lá? Com os judeus, Pedro ficava ali com os cristãos que eram judeus, que eram aqueles da circuncisão, enquanto Paulo ficou com os gentios. Então, qual que era o objetivo disso? Sempre ficou muito claro, é que de fato Jesus, Ele quer, quando Ele voltar, receber uma igreja muito maior do que a que Ele deixou, a cargo dos discípulos naquela ocasião. Então, meus irmãos, por isso, é nosso dever investir. É nosso dever. É isso que o Senhor queria aqui de cada um dos seus discípulos. Quando Ele volta aqui no versículo 20, por exemplo, e aonde o servo que recebeu 5 talentos diz que ele ganhou mais 5, olha o que o Senhor fala no versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí, meus irmãos, a pergunta que eu faço agora para você é o seguinte: eu tinha feito a pergunta anterior. Qual é seu dom? Qual é o seu talento? No mínimo. Vamos lá. No mínimo, você tem 1 e 2 aqui, ó. 1 mais 1. No mínimo. Você pode ter mais de um dom. Você pode ter mais de um talento. Então, esse dom e talento que você tem investido como deveria? Isso tem se multiplicado, isso tem crescido, isso tem trazido efeito à sociedade como um todo, Quando a revista fala que isso tem afetado o seu grau de salgar o mundo, sendo nós sal, Nós temos impactado o mundo com o nosso dom, com o nosso talento que Deus nos deu. E a pergunta que eu faço é: até que ponto você tem buscado desenvolver os dons natos? Porque olha só, voltando a falar dos jogadores de futebol, voltando a falar dos músicos, podemos ter uma necessidade, podemos ter até um talento natural que parte do nada, parte do que Deus nos dá. Mas é importante que ao longo da carreira, da nossa vida cristã, nós possamos desenvolver esses talentos. E aí, meus irmãos, eu quero dar aqui uma experiência pessoal, Eu sei que não se deve fazer isso, mas eu preciso comentar isso, que são poucas as oportunidades de eu falar, trazer essa conotação, Todo mundo sabe que na minha família, todos nós estamos ativos no louvor. Eu sempre estive envolvido com louvor e desde muito jovem fui líder do ministério. Desde os 14 anos eu fui líder do ministério de louvor e dos 15 anos em diante sempre fui envolvido com isso. E hoje a gente vê os meninos, os meus filhos todos envolvidos, Fernando, graças a Deus, se casou com Emily, que também é muito envolvida com louvor. E muita gente me fala, eu estou falando isso porque muitos irmãos me falam: nossa, meu irmão, que benção, ver sua família toda envolvida, Todos músicos, todo mundo canta tão bem, todo mundo tão envolvido com o trabalho, e músicos bons e tal e tal. E todo mundo me elogia, elogia minha família nesse sentido. E a minha fala sempre é a seguinte, nós só fizemos investir no dom e no talento que Deus nos deu. E aí, meus irmãos, quando fala em investir, o investimento é pesado. Porque hoje você olha lá o Mateus lá na frente tocando 3, 4, 5 instrumentos diferentes. Você vê o Fernando também tocando mais de um instrumento, o Mateus, Pedro também, Quando você vê isso lá hoje na prática, você pode pensar: puxa, as pessoas só veem hoje, Só veem eles hoje com 20, 22 e 24 anos. Mas ninguém viu eles quando o Mateus tinha 4, o Pedro tinha 6 e o Fernando tinha 8.
Hoje parece todo mundo igual, assim, todo mundo barbudo, mas vocês não viram eles quando eles eram uma escadinha, um pequenininho, um médio e um maiorzinho, né? O investimento foi pesado, né? O Mateus tinha uma bateria na sala, no meio da sala. E pensa para Elisângela, ficar o dia inteiro o Mateus, né? O dia inteiro macetando uma bateria na cabeça da Elisângela, né? E pensa, o Mateus desde criança, né? Muito envolvido com música e animado com isso, e desde criança. O Fernando com teclado, né? Tinha o teclado também na sala, ficava 2, 3 horas por dia praticando teclado no meio da sala de casa. Então, e quanto isso custa? Quanto custa comprar um teclado? Quanto custa comprar uma bateria? Quanto custa comprar um contrabaixo? Quanto custa um encordoamento? Ontem na live lá em casa, estourou o encordoamento, aí tu vai, estourou, todo mundo pensa que estourou o encordoamento não é nada. O encordoamento, meus irmãos, um encordoamento bom é R$120, né? R$150. O encordoamento médio na faixa de 60. O encordoamento médio de guitarra. Então, isso é um investimento que a gente tem que fazer. Isso é investir no dom e no talento que Deus nos deu. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, da mesma forma. Tiveram que sair de casa, tiveram que ir para o CT treinar, tiveram que pegar ônibus, metrô. Meus irmãos, todo dom e talento que Deus nos dá, nós precisamos investir. E investimento não é fácil. Investir dá trabalho. Investir no dom e no talento requer empenho, requer disciplina. Instrumento musical tem que pegar todo dia. Se não pegar todo dia, os dedos não engrossam. É engraçado que as pessoas, quando começam a tocar violão, eu não consigo tocar porque dói os meus dedos. Cara, se você não praticar, as pontas dos dedos... Se você pega uma pessoa que toca violão, e as que tocam contrabaixo, se fosse eu, Fernando, por exemplo, o Mateus também toca, mas qualquer outra pessoa, o Silas Filho, pega o Silas Filho lá e pega a mão esquerda dele e encosta nas digitais dele para você ver. É duro, é cascudo, porque as cordas são pesadas, elas judiam, principalmente de quem toca contrabaixo. Só que se você não praticar todos os dias e não forçar todos os dias, a pele não engrossa, a casca não engrossa. E aí, meu irmão, você não vai conseguir se desenvolver nunca, porque lhe falta disciplina. Então, meus irmãos, fica esse alerta para nós. Devemos sair do sofá, devemos sair daquilo que Neemias falava, né? Devemos deixar de ser opróbrios, devemos deixar de ser indiferente e, de fato, investir nos dons e talentos que Deus nos deu. Deus nos deu esses dons e talentos. E aí a pergunta que eu faço para você é: se o Senhor voltar hoje e te pedir contas do dom e do talento que Ele te deu, você vai falar o que para Ele? Você vai dizer o que para Ele? Você vai dizer como o servo que recebeu 5, Senhor, o Senhor me deu 5, eu desenvolvi mais 5, toma aqui 10. Ou você vai falar como de 2, Senhor, o Senhor me deu 2, eu consegui mais 2, está aqui, 4. Ou você vai fazer que nem o último, Senhor, o Senhor me deu 1 e eu não usei, preferi enterrar. Qual é a resposta que você vai dar, meus irmãos? Essa é a terceira pergunta que eu faço para você no dia de hoje. Bom, continuando, terceiro ponto da nossa lição, ele fala o seguinte, que o investimento é rentável e seguro. O investimento é rentável e seguro. Vou colocar aqui só o seguro para agilizar um pouco o passo aqui. Então, o investimento ele é rentável e seguro, ou seja, meus irmãos, estamos falando do reino de Deus. Olha o que a revista nos fala aqui no começo da página 24. Diz assim, não pense ser desconfortável ou arriscada demais a nossa condição. O ouro do Senhor é muito bom e sua avaliação não falha. Cada servo que se aplicou conseguiu não só conservar os bens do Senhor, mas teve 100% de lucro, um ganho extraordinário. Olha só, meus irmãos, aquele servo que recebeu 5 talentos, ele aplicou e teve segurança nessa aplicação. Ele recebeu outros 5. Aquele que recebeu 2, aplicou e recebeu mais 2. Meus irmãos, é investimento seguro. Para você que gosta de falar de dinheiro, de investimento, que você está na linguagem do business, né? Fique tranquilo. Quando a gente fala de dons e talentos, pode investir, que o investimento é seguro. Por isso que eu, às vezes, falo para alguns pais que estão começando, né, que têm filhos menores, e falam, nossa, Wagner, eu gostaria muito que o meu filho aprendesse a tocar um instrumento musical. Qual você sugere? Você sugere violão ou sugere teclado? Meus irmãos, invista, porque o retorno é seguro. Só que é importante lembrar do primeiro,
o investimento só é seguro se nós tivermos disciplina para desenvolver as capacidades que Deus traz a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, até porque quando falamos, né, daquilo que é do reino, quando falamos dos dons que Deus nos dá para que a igreja seja edificada, nós estamos falando de algo que não é nosso. O fruto não depende de nós. Se você for olhar lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 e 9, o que fala lá, meus irmãos? Né? Que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O fruto, quem dá é Deus. Então, por isso que o investimento é seguro. Porque o fruto não é você que vai dar. O fruto ele vem do próprio Deus, porque tudo é dele. Ele deu o dom, ele deu o talento, basta nós apenas investirmos. E aí, meus irmãos, o quarto ponto, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui, não sei se vai aparecer para você, mas é o perigo da negligência. Vou colocar aqui em letras, negligência. Desculpa a minha letra. Tá? Nós vamos lá. O perigo da negligência. O que isso significa, meus irmãos? Olha só, a revista fala o seguinte: quando consideramos a avaliação do Senhor, o dever incumbido e tão favorável à previsão de sucesso, podemos compreender a indignação do Senhor ao constatar que um dos seus servos decidiu não investir o seu dinheiro. Tratava-se de uma afronta à autoridade do Senhor. O que isso significa, meus irmãos? Quando o Senhor colocou os talentos nas mãos dos servos, ele tinha uma expectativa. Qual era a expectativa? Que aquilo fosse gerenciado, que aquilo fosse duplicado, que aquilo fosse desenvolvido, que o investimento gerasse retorno. Né? E aí, meus irmãos, quando a gente olha para o terceiro servo, aquele que recebeu um talento e não entregou nada, eu fico pensando aqui no tamanho da insatisfação que o Senhor teve. Eu falo por mim mesmo. Né? Eu tenho a equipe que trabalha comigo lá na empresa. Né? Quando a gente deixa uma ordem, quando a gente deixa uma missão, quando a gente deixa um objetivo a ser cumprido, a gente fica muito chateado quando aquele objetivo não é atingido. Porque quando nós, como gestores, né, nós quando entregamos um objetivo a alguém, nós entregamos de acordo com suas capacidades e com as suas responsabilidades. E esperamos que haja o retorno, que haja o objetivo que nós tínhamos traçado inicialmente. E quando a pessoa vem no final do dia e fala assim, olha, eu não consegui fazer porque eu tive medo e eu escondi na gaveta. Né? Eu fiquei com medo de fazer, escondi, nem comecei a fazer o serviço, porque eu tive medo. Foi essa a justificativa que esse servo trouxe, meus irmãos. E era a justificativa que ele tinha. Ele tinha medo do rigor de Deus. Olha só o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele diz aqui o seguinte, ó, versículo 24, o terceiro servo. Chegando por fim o que recebeu um talento, esse disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha só, aquele servo com medo da rigidez do seu senhor, pegou o talento, escondeu, e quando o Senhor apareceu, ele pegou o talento e falou, ó, tá aqui o que é seu. Né? Ele ficou com medo de perder aquilo que o Senhor tinha lhe dado. Né? Ele queria devolver o talento intacto, preferiu não arriscar-se, ele escondeu o dinheiro. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse aspecto, e aí qual a resposta que o Senhor dá a ele, né? Versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Essa foi a resposta de Deus. Servo mau e negligente. E aí, meus irmãos, quando nós falamos de dons e talentos que Deus nos dá, não há outra resposta. Não há outra resposta e a resposta é dura. Nada que você pense ou diga pode justificar a falta de aplicação dos seus dons. Eu sempre digo para as pessoas, né? Há muitos anos eu carrego comigo, em todas as empresas que eu trabalho, um quadrinho assim, ó, né? Eu mando fazer às vezes eu mudo um pouco as palavras, mas basicamente quer dizer assim, uma frase que eu carrego e deixo isso muito claro para as minhas equipes, né? Eu coloco a frase assim, olha, existe uma verdade no mercado, né? Existem aqueles que choram e aqueles que batem meta. Né? Existem aqueles que dão desculpa e aqueles que atingem os objetivos que são traçados. Né? Essa é a única verdade que existe quando a gente fala de negócio, de business, de mercado. E quando a gente olha para isso aqui, meus irmãos, da mesma forma,
quando o Senhor chegou, e a parábola que Jesus usou é, quando o Senhor chegou, ele disse, servo mau e negligente. Meus irmãos, nada que você pense ou diga pode justificar a falta de aplicação do dom e do talento que Deus deu a você. Esse dom que deu Deus para você, porque você é um eleito para a edificação da igreja. Se você é um eleito de Deus, se você é membro dessa igreja, e você não reconhece o seu dom, alguma coisa está muito errada na sua vida. Alguma coisa está muito errada na sua vida. E aí, meus irmãos, olha só como a gente fala aqui do perigo da negligência, olha o que acontece quando ele coloca aqui o versículo 30. Olha por que fala aqui do perigo da negligência. Para o servo que não desenvolveu seu dom e talento, está aqui o versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a promessa ao servo infiel. Essa é a promessa ao servo que não desenvolveu seus dons e talentos. A revista fala assim na última frase. A mordomia cristã não é uma opção para o crente. Algo que ele pode executar ou não, dependendo do desejo de ganhar mais galardões. É uma obrigação, uma questão de salvação ou condenação, de entrar no gozo do Senhor ou ser lançado nas trevas juntamente com os demais que desobedeceram ao Senhor. Quando o Senhor nos pedir conta de seus bens, que frutos lhe apresentaremos? Meus irmãos, fica para nós esse desafio, esse enorme desafio. Primeiro, de reconhecer quais são nossos dons e quais são os nossos talentos. Entendendo que os dons são apenas para os eleitos para a edificação da igreja. Os nossos talentos são naturais, mas nós devemos desenvolvê-los ao longo da nossa carreira cristã. E aí, lembrando esses 4 pontos, nós, como igreja, temos diferentes capacidades e responsabilidades, porque somos pessoas diferentes. Nosso dever é de investir, fazer multiplicar. A expectativa de Jesus é voltar tendo uma igreja maior, uma igreja mais desenvolvida. Investir, estarmos tranquilos porque o investimento é seguro e tomarmos cuidado com o perigo da negligência. Meu irmão, saia do sofá, se desenvolva, busque, aprenda. Nós, enquanto estamos aqui nessa vida, nessa passagem, nós estamos aqui para o desenvolvimento da nossa santidade. Nós fomos eleitos, um dia tivemos um encontro com Cristo e fizemos a nossa pública profissão de fé, né, diante de Deus e diante da igreja. E aí começa a nossa carreira cristã, a nossa carreira de desenvolvimento cristão. E aí, meus irmãos, desenvolvimento do dom e do talento é a nossa responsabilidade. E aí o hino 315, é o serviço do crente. Quando falamos de dons, é algo que só o crente pode fazê-lo como resposta à graça de Deus em nossas vidas e no talento, a graça comum de Deus a todos os homens para desenvolvimento da sociedade como um todo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir os seus olhos, que Deus possa abrir o seu coração para essa palavra, que Deus possa te mostrar a responsabilidade que você tem com os mais novos, com seus filhos, com seus sobrinhos, com as crianças da igreja, porque essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade de desenvolvimento é nossa, de maneira individual e também de maneira coletiva. Que Deus possa nos abençoar, e eu convido você agora a baixar sua cabeça e fazer junto comigo essa oração. Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque essa palavra primeiro fala ao meu coração, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, porque dia a dia nós como igreja temos buscado o desenvolvimento dos nossos dons e talentos, reconhecendo, ó Deus, que tudo vem de Ti. E a minha oração nessa manhã, ó Deus, é que o Senhor desperte a cada irmão da nossa igreja, ó Deus, que eles possam de fato reconhecer os dons dados por Ti, que eles possam reconhecer os talentos que o Senhor mesmo nos deu a cada um deles, para que nós possamos juntos, como igreja, servir-te cada vez mais e melhor, ó Deus. Servir aqui na igreja, para a edificação da Tua casa, para a edificação do Teu reino, para o crescimento da Tua igreja, mas que principalmente, ó Pai, possamos ser usados, ó Deus, também na sociedade, ó Deus, para o desenvolvimento da sociedade, ó Pai, para que a sociedade entenda, ó Deus, o Teu querer em nossas vidas, o Teu agir em nossas vidas, e assim possam, ó Deus, usufruir, ó Deus, da graça comum dada por Ti a todos os seres viventes, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Dá-nos um bom domingo debaixo da Tua graça, debaixo da Tua luz. Que nós possamos, ó Deus, nos dedicarmos mais em entendimento da Tua Santa Palavra, aprender cada vez mais de Ti, ó Deus. E assim, ó Deus, os nossos dons serão fortificados, ó Deus, e usados aqui na Tua igreja, onde quer que estejamos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que Tens feito. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um bom domingo e que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida e sobre a sua família. Um grande abraço.